Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Les Misérables Maçons. Meu nome é Vinícius Anaya. Hoje irei dar continuidade a um tema que fala sobre o porquê Jesus não pode ser o Messias, ou Messias. E isso veio na continuidade de uma discussão que eu tive com o pastor em relação ao Lutero, porque o pastor estava a afirmar que Lutero não fez parte de qualquer sociedade secreta. Entretanto, tivemos ali um debate bastante produtivo e ele acabou por confirmar, dias depois, que de fato, sim, há qualquer coisa, há qualquer indicações dentro do próprio segmento protestante, mas isso é coisa que não se fala muito e não se procura explanar muito, mas a verdade é que Lutero foi iniciado dentro de Rosa Cruz e estava completamente em contato com as sociedades secretas daquela altura. Bom, o tema de hoje, o que eu quero trazer aqui, eu deixei isso apontado há alguns dias, porque depois eu conversei com esses pastores, tivemos aqui, entramos no assunto do Lutero, entramos sobre essa questão de Jesus, porque dentro da Igreja Católica e principalmente dentro da Igreja Protestante, afirmam que Jesus é Deus, coisa que no meu ponto de vista é completamente absurdo, porque se leres a Bíblia com atenção, na parte do Evangelho que refere-se aqui aos seguidores de Jesus, vais verificar que muitas das vezes Jesus refere-se como o Yeshua, como vocês preferirem, o nome mais tradicional, mas Cristo refere-se sempre ao Pai, faz várias menções ao Pai constantemente. Há sim, de fato, algumas passagens em João, quando ele está a falar com os fariseus, que dá a impressão que ele usa o termo eu sou. Ok, vamos encontrar esse termo eu sou já na Taná, que é nos livros de Moisés. Para nós tem aqui outro conjunto, que é formado pelo Gênesis, Deuteronômios, Números e outros, ao qual a entidade que aborda Moisés à noite se denomina por eu sou. Sendo assim, como eu já expliquei, esse termo eu sou vem do Egito e é a partir daí que ele é usado para se identificar como uma divindade. Se vocês lerem com atenção, por exemplo, os livros dos mortos, que é o livro para os encantamentos que um sacerdote, um morto deveria de saber antes, morto não, a pessoa antes de morrer deveria de saber, mas que o morto, as pessoas colocavam isso no seu caixão, por assim dizer, e escreviam ou colocavam alguns amuletos na esperança de que ele pudesse atravessar na barca até o Amente. Os fatos aqui que eu quero vos trazer é bastante interessante. Eu vou começar aqui por Mateus, por exemplo. Se vocês pegarem Mateus 5, 17, diz, aqui uma versão da Bíblia Online: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas vim cumprir. O que aqui quer dizer por lei? O que vocês entendem por lei? Nós estamos a falar da Taná. Era o livro da lei. Era a regra. Então, se Cristo diz que não venho para alterar a lei, mas e nem dizer coisas contra os profetas,
como é que é possível que as pessoas usem, por assim dizer, que ele é Deus? Não pode. Ele diz que não vem destruir nem a lei, nem os profetas. Então isso quer dizer que, se ele não vem destruir nem a lei, nem os profetas, é claro, é como já referi aqui, Jesus, ou Cristo, é óbvio que ele tinha uma religião, era óbvio que ele sabia muito bem daquilo que ele estava a fazer. Então, quer dizer, se ele já disse que não vem para alterar a lei, e também não vem para alterar o que os profetas disseram, mas ele vem para cumprir, segundo a linha de pensamento dele, então quer dizer que jamais nós deveríamos de ter a ousadia de mencionar a Taná como o Velho Testamento. Ou jamais deveríamos ter a ousadia de colocar-se como um Novo Testamento os Evangelhos. Porque os Evangelhos por si só, como já referi aqui várias vezes, não dizem nada, dizem apenas da história de Cristo, mais nada. É vazio em termos religiosos, é vazio em termos históricos. Não, se tu leres apenas os Evangelhos, como é que tu consegues afirmar que Jesus poderia ser o Messias? É impossível, porque não tens a referência. Então, a Taná é importante. Ela deve ser preservada como ela é, como Taná, não o Velho Testamento. Isso é uma afronta à realidade espiritual. Mas depois, temos aqui uma outra menção em João, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pareça, mas tenha vida eterna. Vejam o problema que tem aqui nessa frase. Porque Deus mandou, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Quer dizer, então, já exclui completamente Jesus como Deus. É aquilo que eu costumo dizer. Podes tentar sair fora de ti. E até é o que Abraão recebe. Diz, sai da tua casa, sai da tua cidade, sai do teu país. Há uma redundância aqui. Sai do teu país, obviamente tem que sair da tua cidade, tem que sair da tua casa. Mas ele não diz, entra em ti. Todo o processo de meditação que nós fazemos é com busca a conhecer a nós mesmos. Quem que é esse nós mesmos? Vai sempre buscar o teu ser, que julgas que esse ser está dentro de ti. Mas, na verdade, o que tu estás a fazer é tentar conectar com a tua energia, que é o teu ser superior, que não está acoplado diretamente no teu corpo. É algo extra ao teu corpo. Uma forma energética extra. Pense, tu consegues fazer a concepção muito fácil, se estiver em estado de meditação, de sair para fora do teu corpo e explorar o mundo. Agora tenta fazer o contrário. Tenta entrar dentro do teu corpo. Tenta compreender o teu corpo. Tu vais ver que as barreiras são imensas. São mesmo imensas. Tu pode sentir muito bem a respiração, tu vais começar a sentir bem os teus órgãos, mas não vai chegar dentro do teu átomo, ou dentro do núcleo do teu átomo. Aqui temos uma lei e um processo que é expansional, ou expansivo. Tu não voltas para dentro. E é por isso que eu costumo dizer, podes tu
ser o ovo como criação e a gema como criador, não faz sentido qualquer. Agora tu pode falar assim, criei uma redoma para lá estar. Mas tu não vais classificar que a redoma é toda a tua criação e que fora dela não existe nada. Que tem que existir tu antes de a criar. A complexidade para compreender essa linha de pensamento em relação a Deus ruma um pouco por aí. Mas vejam que nessa frase já diz claro que o Filho e o Pai são pessoas completamente diferentes. Essa coisa da Trindade, como eu já falei, é uma invenção da Igreja Católica. É uma forma forçada de tentar colocar Jesus como Cristo, como Deus. E para eles continuarem seguindo uma linha diferente daquelas que era o judaísmo. Para quem não sabe, o cristianismo foi uma seita no começo. E o que é uma seita? Era um outro segmento do judaísmo que depois acabou ganhando tanta força que eles acabaram por separar-se. E ao separar-se, eles acabaram por expulsar os judeus. Os próprios judeus se expulsaram, né? Porque na verdade são judeus. Mas expulsaram os outros judeus que achavam que deveriam continuar e que foram tolerantes, vejam. Porque quando a seita nasce, havia ali uma reticência em relação a aceitar aquilo, não aceitar, e uma grande discussão em saber se os cristãos deveriam ser judeus para depois serem cristãos, porque era uma seita, fazia parte do judaísmo, ou se eles podiam ser apenas cristãos. Houve muita defesa de quem praticava o judaísmo, de quem seguia Taná, até o ponto que a coisa começou a se reverter e eles expulsaram aqueles que defenderam a seita no começo. Para tu veres aqui a história, o início do cristianismo não é uma coisa bonita, não é uma coisa bela e não tem nada de bom, para vou ser bem sincero. Já referi, Jesus, Cristo foi um grande mago e esse grande mago revelou ao mundo coisas que na altura ninguém gostaria de que fosse revelado. E ele trouxe isso ao mundo e está bem claro na Bíblia para quem realmente quer ver com olhos de ver. Mas voltando, essa parte, então, aqui está claro a questão da separação. É claro que aqui depois dentro de João vem que esse forçar filho unigênito, né? Quer dizer, é um forçar aqui de tentar colocar Jesus como se fosse uma entidade divina quando não é. Mas o que é mais grave dentro dessa passagem é o facto que ele diz para que todo aquele que nele crê não pareça. Veja, em toda a Taná, tu vais encontrar que não deve haver qualquer desvio ou não deve haver qualquer intermediário entre o ser e Deus. Não existe qualquer intermediário entre ser e Deus. E aqui é claro o que está feito nessa passagem, que existe um intermediário. O intermediário é Jesus. Temos aqui uma falha enorme. Depois outra coisa que muitos não prestam atenção, mas é gravíssimo. Quer dizer, a pessoa não vai parecer, mas que tem a vida eterna. Então voltemos lá ao Gênesis. Por que Adão e Eva foram expulsos do paraíso? E o que Deus proibiu, ou que Deus não desejava que Adão ou Eva tivessem acesso, era justamente a árvore da vida, aquela que ia proporcionar a vida eterna. Então vejam o enredo aonde vocês estão a entrar na vossa crença. A crença que vocês estão a praticar. Vocês têm que ler e pensar aquilo que vocês estão a ler. Procurar compreender. Porque ler a Bíblia, recitar a Bíblia, como muitos pastores fazem, isso está na Bíblia aqui, está lá, e tenta buscar daqui um pedaço, outro pedaço dali para justificar, mas quando aquilo diz algo contra, aí já não é válido.
aí já está fora de contexto, és tu que não estás a compreender bem, és tu que não estás a interpretar bem. Mas quando ele faz a interpretação forçada dele, é a verdade suprema. Não, não é. Volto a repetir, todas as religiões do mundo atualmente fazem um culto a demônios. Não há uma delas que não o faça. E isso estamos aqui a falar apenas dessas 4 grandes religiões, como já mencionei, que é o judaísmo, o cristianismo, o islamismo e as sociedades secretas. É um culto a demônios. Não há aqui outra palavra para se dizer. Quer aceitar, aceitem, não quer aceitar, continuem no vosso culto e dentro da vossa ignorância. Depois, existe aqui uma outra afirmação, porque Deus, João 3,17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. É claro, se Deus envia algo, tu não envias a ti próprio a lugar nenhum. Tu vais, ou tu te diriges a esse lugar. Então, quer dizer, é claro que jamais Cristo poderia ser Deus, e isso não faz qualquer sentido. O facto que ainda vocês não perceberam, que se chama filhos da viúva. Acontece que o Messias tem que ser filho de mãe solteira. O Messias será filho de mãe solteira. Por isso que menciona aqui a questão da viúva, que é a mãe sozinha. Que é para aqueles que não se aperceberem, por isso que depois, para figurar isso dentro daquilo que era esperado, o cristianismo coloca aqui que a Maria, pronto, teve o Jesus sem a participação de José. É para figurar isso dentro. Então aqui diz, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É forçar a ideia da salvação, quando na verdade o Messias, o Messias, ele vem para julgar, ele não vem para salvar ninguém. Salvos serão aqueles que sim, de fato, procuram a verdade e dentro dos seus atos julgam-se a si próprios, tentando procurar tornar-se melhores, respeitando os outros seres que vivem nesse planeta. Seja nós, seres humanos, seja os animais, seja as plantas, seja o que for. É respeitar, é compreender, é trazer a vida com equilíbrio. Esses sim serão salvos. Agora, todos os outros serão julgados. E é por isso que vocês têm que começar com... Pensem, por que Deus, que criou todas as coisas, cria antes de criar a Terra, ele cria anjos e demônios? Porque ele não sabia o que ele estava a fazer? Não, ele tinha um propósito. E o propósito está aí. Um serve para te auxiliar e o outro serve para te julgar. E temos que encarar a realidade. Tu que não és bom, não pense que vai ser salvo, porque não vais. Não adianta ter essa ilusão. Não adianta tu ires à igreja, não adianta tu tentares recitar a Bíblia com toda a tua força. Está nos teus atos, na tua maneira de julgar-se a si próprio. É isso que te torna, é isso que vai tornar-te uma pessoa boa. E lembrem-se, um homem bom jamais será justo, mas um homem justo será sempre bom. Pronto. Aqui, dando continuidade a essas duas referências que acho que é importante, e clarifica bastante essa parte de se Jesus é ou não Deus, o que é ridículo, no meu ponto de vista. E mais ridículo ainda é, hoje em dia, os protestantes a tentar se desvincular, achar uma maneira de se desvincular da Igreja Católica. Porque não pode se desvincular da Bíblia na totalidade, então eles vão tentar ir buscar na Taná e dizer que o nome de Deus está lá na Taná, que o nome de Jesus estava lá. Depois faz aqui uma miscelânea entre Yeshua e a Yod-He, e fazem aqui uma grande miscelânea. Depois, não, mas como pronto,
A justificação é, não, mas como um é filho, o outro é pai, e depois temos o Espírito. Eles não percebem. Pessoas que falam que pai, filho e Espírito é a mesma coisa, não percebem nada de religião. Não percebem absolutamente nada. Porque não conseguiram compreender a essência por detrás da magia que existe dentro da Tanakh. E mesmo dentro dos evangelhos existe aqui provas concretas de magia. Para quem quiser, pode ler um pouco de João e vai perceber um pouco daquilo que estou a dizer. Então, esse absurdo de relacionar Yod-He, Wah-He com Yoshua é tão absurdo, é tão apelativo, que é uma blasfêmia que, no meu ponto de vista, na minha forma de ver Deus, é imperdoável. É isso que eu digo, para aqueles que buscam verdadeiramente Deus, não se deixem iludir mais por essas religiões. Vocês estão a adorar demônios. Volto a repetir e volto a afirmar. Outro ponto que aqui refere-se, Jesus refere que ninguém subiu aos céus, a não ser aquele que desceu do céu, Filho do Homem. E está muito claro na Taná que o Messias tem que ser um ser humano, como nós. Ele não é uma divindade. Ele é um ser humano comum e normal, como qualquer outro. Apenas vai ser lhe dado, na hora certa, a capacidade de ver as tuas transgressões e que nenhuma mentira que tu possas tentar usar como atos ou palavras possa livrar-te da tua culpa, sem antes ser julgado por ela. Depois, eu fiz aqui algumas notas. A questão da vida eterna, que é bastante absurda, e nos evangelhos bate muito nisso. Quando no Gênesis é claro que Deus não deseja que o homem atinja a eternidade. A eternidade para o homem está completamente proibida. Outra coisa que é interessante também, que é o forçar, né? O forçar da história que Jesus era o rei dos judeus. Sendo que Jesus em momento algum afirmou-se como rei, os próprios judeus não reconheciam ele como rei, e se tu leres a Taná, se tu conheceres um pouco do judaísmo, vais perceber que todo o rei tem que ser ungido por um rabi. Outro aqui detalhe que é importante, apesar de que as pessoas tentarem camuflar bastante as coisas, Jesus era chamado de rabi, porque Jesus foi um rabi. Então, quando as pessoas vinham para ele, não falavam Cristo, chamavam ele de rabi. Por quê? Porque ele era um rabi. Só assim ele conseguia explicar as coisas sobre a Taná, e só assim as pessoas conseguiam seguir. De outra forma, não. Não haveria que outra forma para terem seguido Jesus. Só que é claro que se tu fores procurar hoje em dia, não, porque Rabi era mestre. Parem com as vossas mentiras. Rabi é mestre, sim senhora, mas é mestre em quê? É mestre sobre o domínio e conhecimento da Taná. É isso que significa. Ele não é apenas iluminado. Ele é alguém que conhece profundamente a Taná, estudou a Taná durante muitos anos e atingiu o patamar de poder ensinar a Taná para os outros. E era assim que Jesus era chamado, de Rabi. Por isso, parem com a vossa mentira de tentar transformar Rabi em um mestre. Mestre de quê? Expliquem-me lá vocês, que leem a Bíblia de olhos fechados. E aqui a questão que eu estava dizendo, Jesus nunca foi ungido por nenhum outro rabi.
Essa história do batismo é justamente para forçar essa questão de ser ungido. Essa é bem da verdade. E outra coisa que depois são os romanos, né? Que vamos aqui dizer, claro que o interesse aqui da Igreja Católica é dizer, pronto, o rei dos judeus, né? Tanto a dizer que INRI representava aqui aquele que é o rei dos judeus. Mentira! Se vocês verem meus outros vídeos, há uma prancha que eu falo sobre isso e vos explico o que significa o INRI. Jesus jamais foi rei. Sendo assim, jamais poderia ser o Messias, está bem claro. Outra coisa ainda que eu quero aqui vos partilhar, em termos de magia, que Jesus acho que fica na Judéia com a mãe e alguns discípulos, e eles são convidados para um casamento. E o vinho aparentemente acaba, e a mãe de Jesus vira-se para Jesus e diz: faz alguma coisa, transforma a água em vinho. Então veja, vamos lá ver uma coisa, estamos a ver, se Jesus fosse Deus, ele não iria receber ordens da mãe dele, como é óbvio, de um ser humano. Primeiro ponto. Segundo ponto, qual que era a utilidade em termos espirituais, porque é isso que nós estamos a falar em termos espirituais. Qual que era a utilidade em transformar a água em vinho para dar continuidade à festa de um casamento? Não há, certo? Não há utilidade. Mas, entretanto, ela pede e e ele diz: não é chegada a minha hora para transformar a água em vinho. Quer dizer que não está na hora da mudança. A verdade é que todo mago, quando desperta, a primeira coisa que ele sente é o dia que ele irá sair dessa vida e passar para outra. E assim Jesus transforma a água em vinho, e depois até o mestre da mesa, como se está explanado ali na Bíblia, pergunta para o dono da festa, para o anfitrião da festa, por que ele serve o melhor vinho no final. Aqui é para fazer um ênfase que a transformação, o vinho era tão bom que foi superior ao vinho servido antes. Por quê? Porque é um vinho feito, né, de uma forma divina. Mas na verdade isso só vem confirmar mais um passo da magia, e que Jesus realmente dominava completamente a magia. Magia essa que procurou ser escondida. Pronto. Por hoje é só, era isso que eu queria partilhar convosco. Eu senti essa necessidade de partilhar esse pedaço, porque de fato cada vez mais eu acho que torna-se absurdo ouvirem as pessoas a mencionar Cristo como Deus. Eu, como digo para muitas pessoas, eu até aceito que tu encares Cristo como Deus e que tu digas: esse é o meu Deus, se antes tu perceberes e tu compreenderes quem foi Cristo. Se tu conseguires compreender, se tu conseguires entender quem ele foi, e por opção tua, porque ele realizou mistérios, tu disseres: esse é um Deus, eu aceito, eu compreendo, porque tu está em busca dos mistérios, estás em busca do físico, dos sinais. Mas para aquele que não consegue compreender a Bíblia e ler a Bíblia com os olhos fechados, e que não consegue compreender que o Evangelho dos apóstolos sem Ataná não é nada,
Tu não mereces dizer que tu busca por Deus, ou que tu estás à procura de tornar-se uma pessoa mais justa. Não, tu estás à procura de fazer como muitos fizeram no Egito. Buscar uma recitação na esperança de tentar enganar aqueles que irão te levar após a morte. Para tentar mostrar que tu eras conhecedor da magia, conhecedor do mundo oculto. É isso que estás a fazer. Mas estás a enganar-se apenas a si próprio. Eu costumo dizer isso sempre. Podemos convencer a nós próprios, até podemos convencer milhões de pessoas. Mas jamais iremos conseguir convencer aqueles que irão nos julgar. É isso, eu espero que esse vídeo tenha sido proveitoso. Como eu digo sempre a todos vós, antes de vos deitares, revejam o vosso dia, analisem, procurem saber se vocês foram pessoas justas nesse dia, se vocês cometerem injustiça para com outros. Procure corrigir essas injustiças antes de deitar. Se isso não for possível, façam assim que acordarem, em jejum, antes de tomarem a vossa primeira refeição. Retifiquem os vossos erros. Só assim vocês irão transformar-se em pessoas justas. Só assim vocês irão compreender o valor que a vida tem. Por hoje é só. Desejo uma continuação de um bom dia a todos e uma ótima semana. E obrigado.